Esperança e paz. Estamos iniciando aí o 27º Encontro Nacional de Capacitação para Mulheres da Igreja Metodista e especialmente, olha só, 27 eventos de estudos à distância. E até que isso tenha ocorrido graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e especialmente a sua participação. Então, nós vamos convidar a leitura bíblica lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Que realmente nós possamos buscar em meio aos desafios da vida o reino de Deus. Em meio aos desafios da vida, que nossas ações sejam permeadas pela justiça. Oremos, pois. Ó Deus da vida, damos-te graças pela certeza do teu cuidado, da tua presença e especialmente pedimos as tuas bênçãos sobre todas as pessoas que estão participando deste encontro à distância. Que a tua graça inunde a cada um, a cada uma, que o teu grande amor permaneça sobre todos e todas, e especialmente com sabedoria, discernimento, renovo de fé e esperança, possamos nos congregar umas com as outras, de norte a sul, de leste a oeste no nosso país, mas especialmente em oração e ação, possamos sempre nos encontrar nos caminhos da missão. Na certeza do Deus da vida presente é que oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. E aí, nós temos o grande tema, olha só, mulheres nos caminhos da missão e os desafios do Evangelho Integral. O que achou, hein? Vamos nós iniciar esta trajetória. E especialmente nós vamos começar tendo convidados, convidadas, que aos poucos vão ser apresentados e apresentadas, mas nós vamos agora ouvir uma música. E vamos assim iniciar. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá,
Mulheres reunidas de todas as partes do nosso país, congregadas no dia de hoje para a 27ª edição do nosso encontro à distância. As saúdo com alegria na doce paz de Jesus Cristo. Mulheres nos caminhos da missão e os desafios do Evangelho Integral, um tema que nos desafia a refletir sobre a nossa missão. Estamos vivendo o Evangelho integralmente? Recebemos a Boa Nova e a estamos vivenciando? Perguntas que com certeza serão respondidas no dia de hoje. Uma bênção esses encontros, uma dádiva de Deus, um privilégio em nossas vidas. Desejo a cada uma e a cada um que estão assistindo um tempo especial e motivador. Um abraço apertado e cheio de carinho. Olá! O Centro Otília Chaves tem caminhado junto aí, especialmente com a Confederação Metodista de Mulheres. E nessa trajetória temos realizado muitas atividades, dentre as quais o encontro nacional, especialmente aí que a gente tem participado do EAD, já estamos aí na 27ª edição, e também, além desses encontros, nós também temos com parcerias, especialmente aí com a Igreja da Grã-Bretanha, que achou, e temos aí realizado muitas atividades do Centro Otília Chaves. Olha só, histórias de mulheres, 1835-1930, antes lá da proclamação, especialmente da autonomia da Igreja Metodista no Brasil, olha, as mulheres já estavam aí. E também o testemunho das pastoras metodistas. O que achou? Temos diversas literaturas que podem nos ajudar na nossa capacitação. Também temos parcerias com algumas das igrejas da América Latina, com Moçambique e tantos outros lugares aí, com a graça de Deus, vamos achegando, especialmente com a sua oração e o seu apoio. E as mulheres andaram perguntando assim, e aí, não tem como voltar um encontro desse? Mas que encontro? A gente já tem os EADs. Aí ela disse, não, aquele encontro de junho, que a gente vai para São Paulo, na Faculdade de Teologia, e a gente quer fazer esse encontro presencial. Vamos fazer? Então, teve um diálogo aí entre o Centro Otília Chaves, especialmente a Confederação Metodista de Mulheres, e aí estamos nos programando para os dias, anota aí, 16, 17, 18. Ou você participa, ou você ora pelas que estão participando, para que possam partilhar também com vocês de todas as coisas que forem trabalhadas, todos os desafios neste evento, ok? E aí, então, o que a gente tem que fazer? Conversa aí com a presidente da sua federação, que ela vai dar os detalhes sobre esta atividade. E que em tudo isso possamos nós, firmes, fortes, com sabedoria, continuar, mas especialmente aí, como temos trabalhado, jamais perder a direção. E a nossa direção é caminhar, mesmo em meio aos desafios cotidianos, às dificuldades, em direção ao reino de Deus. Que a gente possa caminhar em direção ao reino de Deus com dignidade, com justiça e com paz. Não vamos nos perder em meio às trajetórias da vida, mas vamos nos encontrar em testemunho de vida e missão e, como diz, o reino de Deus e a sua justiça. Continuemos em ação, continuemos, pois, em oração. Gratidão, grande abraço do Centro Otília Chaves. Graça e paz às amadas irmãs que participam desse encontro de EAD, que fala da mulher metodista nos caminhos da missão e o Evangelho integral. E para este encontro, sendo um encontro de mulheres metodistas,
não poderia faltar a nossa revista Voz Missionária. Essa revista que tem acompanhado as mulheres metodistas na sua trajetória, na sua caminhada pela missão, na sua caminhada pela igreja, por 93 anos ininterruptamente, chegando ao seu lar e falando de mulher, para a mulher, nas suas questões, nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas também nas suas esperanças, nos seus sonhos. Por isso, o nosso apelo para você é: não deixe essa voz calar, que essa voz continue soando bem alto e falando para as mulheres metodistas e também das mulheres metodistas em todo o país. Nós contamos com você. A voz é nossa e que nós possamos realmente alimentar essa voz. Deus abençoe você nesse seu encontro. Sempre que a gente se encontra e pede a Deus em oração, fica forte e logo se põe em ação. Sempre que a gente se encontra pra agir, pra trabalhar, fica forte e logo se põe a orar. É que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união. É que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união. Sempre que a gente se encontra e pede a Deus em oração, fica forte e logo se põe em ação. Sempre que a gente se encontra pra agir, pra trabalhar, fica forte e logo se põe a orar. É que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união. Elas nascem da união. Buenas, acá una de mis hermanas, saludos a ustedes. Soy Jessica Solar, presidenta de la Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe. Soy de Perú. Un saludo grande, un abrazo para cada una. Y bueno, aquí para que conozcan un poco más acerca de la Confederación, nosotros somos parte de la Federación Mundial de Mujeres Metodistas, ¿no? Y aquí está un pendiente en donde nuestra guía es el árbol de la vida. Nosotros somos vida y damos vida. Y otro que durante todos estos 4 años nosotros vamos a manejar un tema, un moto, que es muy importante. Como lo pueden ver aquí, habla de que nosotros tenemos que dar mucho fruto, ¿sí? Un fruto, pero que no quede solamente ahí, sino un fruto que perdure, ¿no? Como dice acá en Juan 15, versículo 16. Ténganlo presente porque a nivel de Confederación de América Latina vamos a trabajar ese moto. Ya también Claudia, ¿no?, se va a presentar y ella también va a dar mayores informes al respecto. Un abrazo, las amo mucho, nos vemos pronto. Olá, graça e paz, queridas irmãs e irmãos. Eu sou Cláudia Lira, estou como vice-presidente da Confederação Metodista de Mulheres da América Latina e Caribe. Trago aqui o meu abraço e para falar para vocês que nós estamos juntas nessa caminhada, nessa missão. E estamos também querendo que você nos ajude a agregar mais valores na nossa caminhada, para que nós tenhamos frutos duradouros. Esse vai ser a nossa caminhada, buscarmos frutos e ficarmos unidas para alcançarmos mais e mais pessoas e mulheres no nosso trabalho.
Deus as abençoe. Um grande abraço. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando como um vento forte. Olá, graça e paz. Quero compartilhar com vocês, à luz desses momentos tão importantes que a gente vai passar de aprendizagem, uma experiência de evangelho integral e de espiritualidade integral à luz da vida de Dorcas. E quero compartilhar isso com você como uma maneira de estimular você cada vez mais a desenvolver a sua espiritualidade, a entender o conceito do que é espiritualidade integral e poder avançar na sua vida, no seu ministério, como uma mulher chamada por Deus para fazer diferença nesse tempo. Vou compartilhar com você a minha tela e esse material fica aí totalmente disponível para que você possa também estudar, voltar a ele e que ele seja bastante inspirador para a sua vida. Vamos lá. Eu dei a essa nossa reflexão de hoje o título de Desafios do Evangelho Integral, Mulheres Metodistas e a Experiência de Dorcas. Mas eu acredito que esse texto e essa reflexão sirvam para qualquer mulher, em qualquer condição, qualquer circunstância da sua vida, qualquer igreja. Eu entendo que é uma experiência bíblica e que é profunda para cada uma de nós. Bem, quero começar me apresentando um pouquinho para que você possa me conhecer melhor. Meu nome é Ideide, eu sou bispa da Igreja Metodista. Atualmente eu cuido da 8ª região eclesiástica. A 8ª região compreende os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal e, a partir do último concílio, também o Rio Grande do Norte, como campo missionário nacional. Eu sou doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também lá fiz meu mestrado em comunicação social. Eu sou jornalista e sou teóloga formada pela nossa Universidade Metodista de São Paulo. Sou professora de jornalismo também e durante bastante tempo atuei na Universidade Federal em Viçosa. Sou pesquisadora na área de religião e tenho muitas coisas escritas sobre religião e identidades culturais. E mais recentemente também concluí um MBA em liderança, produtividade e gestão de pessoas. Atualmente eu moro em Brasília. Eu sou casada com o pastor Otávio Júlio Torres e eu tenho 2 filhas, a Wanda e a Giovana, ambas aí na adolescência. Bem, quando eu falo sobre a vida de Dorcas, eita, gente, vou aproveitar que estamos ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Vou voltar aqui um pouquinho com você. Bem, quais são os objetivos dessa aula que a gente quer compartilhar? O primeiro é compreender os conceitos de evangelho, espiritualidade e santidade integrais. Também perceber as relações que existem entre esses conceitos e as influências deles no nosso cotidiano e na prática da nossa fé. Eu desejo também identificar aspectos da nossa vivência que podem ser tocados pela graça de Deus e que devem levar a gente a expandir os nossos limites. Nós vamos perceber os impactos disso na nossa autopercepção como parte da igreja e na nossa atuação em sociedade. E vamos descobrir os caminhos para construir ou reconstruir as relações que estejam mais conectadas ao nosso propósito e à nossa missão. E nós vamos fazer todas essas coisas enquanto nós estudamos a vida de Dorcas
e como ela se colocou como uma liderança muito importante para nos apontar exemplos concretos de uma vivência da espiritualidade e do evangelho integral. Bem, vou começar definindo para nós, acho que algumas de vocês podem conhecer, outras não, o que é a palavra evangelho e qual o significado dela. A palavra evangelho vem do grego evangelion e significa boa nova ou boa notícia. Essa palavra é constituída de duas raízes, uma que é eu ou ev, que significa bom e agradável, mais o sufixo angelein, que vem do verbo anunciar, contar, de onde a gente tem também a palavra angelus, de onde vem anjo, que significa mensageiro. Então, evangelion é aquele que traz a boa notícia, essa nova que chega por meio de um mensageiro. O termo originário dessa palavra é do contexto militar romano, quando um integrante da tropa, que era o mensageiro, vinha ao seu comandante para contar as novidades daquela incursão militar que tinha sido bem sucedida. Resumidamente, é a boa notícia que aparece como prestação de contas de uma guerra vencida. Portanto, o evangelho tem o poder de impactar as pessoas com a notícia de uma vitória sobre condições difíceis. Já a palavra santidade, nós vamos aqui usá-la bastante no contexto wesleyano. A santidade é o tema de 2023 da Igreja Metodista. E nós entendemos a santidade não como um fator estanque, nem como um momento ou um alvo final a ser alcançado. Mas a santidade é um processo permanente da vida do cristão e da cristã enquanto nós estamos nesse mundo. Não há perfeição na terra. O ser humano tem sempre necessidade de crescer em graça e avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. Isso é o que Wesley diz em um dos seus sermões. Assim sendo, se trata de uma jornada que a gente vive para se tornar mais parecido, mais parecida com Jesus. Wesley segue dizendo: aquele em quem existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou, aquele que não é motivo de tropeço para os outros. Essa é a definição que ele tem de alguém santo. Também ele enfatiza que esse processo se dá de modo relacional, quer dizer, a gente nunca pode falar de santidade de uma maneira egoísta, de uma maneira individualista ou de uma maneira isolada. A santidade tem sempre um contexto comunitário e relacional. E ele diz isso nas seguintes palavras bastante famosas: o Evangelho de Cristo não conhece outra religião que não seja religião social. Não conhece santidade que não seja santidade social. Já o termo espiritualidade, a gente tem aí uma série de definições possíveis e eu quero compartilhar com você alguns aspectos bem específicos. É claro, isso já é evidente, inclusive hoje nos meios organizacionais, nós já temos a plena convicção de que o ser humano tem uma necessidade da dimensão espiritual. Isso é visto hoje em várias organizações, não apenas aquelas marcadamente religiosas. Já é entendido que a espiritualidade dá ao ser humano um senso de pertencimento, de propósito e de identidade no mundo. Cada religião define os termos dessa espiritualidade, mas para nós, cristãos e cristãs, não existe a possibilidade de uma espiritualidade não bíblica. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a conceituar isso muito bem. Para ele, ser alguém espiritual é basicamente ser uma pessoa conduzida não por qualquer espírito, mas pelo Espírito de Deus. Em Gálatas 5, de 19 a 21, ele demonstra que ser conduzido pelo Espírito de Deus é gerar coisas que provêm do Espírito de Deus e não da gente mesmo. E a espiritualidade bíblica possui algumas características especiais. Eu poderia listar muitas outras, mas nós vamos trabalhar apenas algumas aqui com vocês nesse nosso encontro de hoje. Quais são as características da espiritualidade bíblica que eu estou destacando? A espiritualidade bíblica basicamente gera transformações. Ela não é estanque, ela não é parada, ela não é um pacotinho fechado que a gente tem, mas ela é dinâmica e ela acontece no contexto da nossa vida.
ela promove mudanças interiores na vida da pessoa. Portanto, o processo da espiritualidade, da santidade cristãs, ocasionadas pelo anúncio do Evangelho, gera conversão. E a gente vai chamar aqui conversão dessas mudanças interiores que ocorrem na pessoa. E são mudanças que vão gerar aspectos exteriores bastante possíveis da gente perceber. Mas a espiritualidade bíblica também produz mudanças relacionais. Isso tem a ver com a maneira como nós vamos passar a nos relacionar com Deus, com outras pessoas, com a criação e com a comunidade. A espiritualidade bíblica também promove mudanças sociais. Ela pode fazer isso de várias maneiras, promovendo encontro entre pessoas de classes sociais diferentes, de classes religiosas diferentes. Isso aconteceu na época de Jesus. Pessoas que talvez não se encontrassem e não convivessem, passam agora a fazer isso por causa do Evangelho. Mas ela também promove mudanças sociais quando ela permite que a gente cresça dentro daquela sociedade, resgatando a nossa dignidade, sendo reconhecidos como promotores da justiça e provocando mudanças que realmente trazem um despertamento para que as pessoas não sejam mais oprimidas por relações sociais, econômicas, políticas e religiosas de origem injusta. A espiritualidade bíblica também nos dá força, vigor, dinamismo e ousadia frente aos desafios da vida. A espiritualidade bíblica promove, portanto, uma emoção saudável. Por fim, a espiritualidade bíblica promove a fé e a esperança no porvir. A gente não vive essa espiritualidade bíblica como uma dimensão apenas do nosso presente, mas ela tem reflexos sobre a maneira como a gente espera que o dia de amanhã seja. Portanto, é uma espiritualidade bastante ampla e, por isso, essencialmente, ela é integral. Basicamente, o que a gente quer dizer com isso é que ela abrange todos os aspectos da nossa vida, os interiores, os sociais, os espirituais, os políticos, os econômicos, enfim, abrange a totalidade da nossa vida. Bem, como é que Dorcas entra nesse processo aí? Trouxe um chazinho para o nosso encontro, gente. Como é que Dorcas promove, então, para a gente uma reflexão sobre a espiritualidade integral? Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 9, nós vemos uma descrição dessa mulher. Primeiramente, ela é chamada de discípula, e por aí a gente já tem uma primeira marca. Ela é alguém reconhecida como uma líder na comunidade e como uma seguidora de Jesus. Ela era notável por duas coisas: pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Nós temos aqui uma percepção de toda a importância de Dorcas, porque ela está se colocando aí como alguém que faz diferença no ambiente em que ela está. Essa era a característica mais evidente da sua espiritualidade. Entre tecidos, botões e agulhas, Dorcas manifestava o amor de Deus e levava vidas à transformação. Vemos isso de maneira muito específica no versículo 39, quando diz que muitas mulheres traziam ali diante de Pedro os vestidos e toda a produção que era gerada a partir do ministério de Dorcas. Vemos também, na ação solidária que ela tem, um elemento forte de consolo, porque o alvo do ministério de Dorcas eram as viúvas. As viúvas são citadas no Evangelho bíblico, são citadas também no livro de Atos muitas vezes, como uma parte integrante da comunidade de fé, mas também como uma classe específica que recebia a atenção da igreja. O fato de haver um grupo específico designado como viúvas também mostra para a gente que essas mulheres, elas tinham um espaço bastante evidente na missão da igreja, o que nos faz perceber as necessidades, as carências, certamente os limites que muitas dessas mulheres também passavam por causa da sua condição social e econômica, também religiosa naquele tempo. Nós vemos aí, então, que a espiritualidade de Dorcas era muito prática e ela tem aí uma ação muito forte na comunidade. Como que isso pode ser um parâmetro para a gente hoje? Pensando naquelas linhas, naquelas questões que eu apresentei para vocês anteriormente,
nós podemos fazer algumas afirmações. Bem, a espiritualidade de Dorcas promove mudanças interiores. Nós vemos que Dorcas é transformada, porque ao ser apresentada como discípula, isso já sinaliza que ela passou por um processo de conversão. Ela foi transformada a partir do seu encontro com Jesus e é reconhecida como uma discípula. Ela possui uma forte consciência da fragilidade social das mulheres do seu tempo e ela usa o seu talento como costureira para suprir as carências do próximo. Ela coloca a sua espiritualidade em ação. Ela percebe que aquilo que está acontecendo dentro dela precisa voltar para a comunidade sob a forma de algum tipo de entrega. Ela é uma mulher que exerce essa espiritualidade de uma maneira sensível e forte, porque as mulheres não apenas recebem as esmolas, não apenas recebem os vestidos, mas elas têm uma convivência com Dorcas. Isso parece muito forte para a gente no texto, não apenas como algo que elas recebem, mas que através desse processo da costura também está sendo construída uma comunidade de mulheres. Ela é tocada pela pobreza e pela dificuldade que ela vê ao seu redor, porque o fato dela dar esmolas é notado. Então, isso demonstra para a gente que ou ela tem algum poder aquisitivo, ou ela é uma pessoa com grande habilidade para fazer captação de recursos e distribuir esses recursos entre as pessoas que mais necessitavam. A sua espiritualidade tem como característica mais evidente a solidariedade, que ela concretiza através de atos e serviços em prol das pessoas carentes do seu tempo. Não apenas isso. A espiritualidade de Dorcas também promove mudanças relacionais. Como é que essas mudanças acontecem? Quando nós observamos a maneira como Dorcas está ali na sociedade e esse grupo das mulheres, nós vemos que as mulheres eram um segmento social notadamente inferior por uma série de razões, muitas delas podiam ser desprezadas. O fato de serem viúvas as colocava em uma situação de vulnerabilidade social, porque a maioria das mulheres não tinha como trabalhar naquele tempo. Dorcas promove uma mudança relacional muito grande. A gente percebe isso porque quando ela passa mal e falece, as mulheres a tomam, cuidam dela, cuidam do seu corpo, a colocam numa sala. E 2 homens vão à cidade de Lida, cidade onde Pedro está. E em nome de toda a comunidade, pedem a ele, por favor, venha aqui e nos ajude. Eles buscam uma mudança para aquela situação de morte daquela mulher. Então, a morte de Dorcas demonstra como toda a sociedade, homens e mulheres, agora investem para que a sua líder seja trazida novamente. A comunidade inteira se envolve. Dorcas ofereceu ajuda, mas também recebeu. Ela foi cuidada na enfermidade, cuidada na morte e foi zelada até o desfecho feliz da ressurreição. Uma espiritualidade que não leva a gente a mudar na maneira como a gente se relaciona com outras pessoas não pode ser considerada uma espiritualidade bíblica, portanto limitada e, portanto, não integral, se não envolver as outras pessoas e não mobilizar afetos para a transformação das realidades. A espiritualidade de Dorcas também tem um profundo efeito, ela promove alegria e ela promove contentamento. Como é que a gente vê isso? O serviço que ela presta a Deus por meio daquilo que ela faz, gera nela e nas pessoas um senso de alegria e realização. As mulheres guardaram os vestidos e contaram para Pedro como era o relacionamento com Dorcas. Existe um sentimento, então, aí de realização, de encontro, de transformação. Não é difícil para a gente conseguir imaginar as rodas de conversa, os choros ali juntos, o compartilhar das vitórias, cada vez que Dorcas se reunia com essas mulheres para essas costuras. Entre essas costuras de tecido, a vida também está sendo costurada, a existência, o consolo, porque eram viúvas. Essas mulheres podiam estar ali vivendo o seu momento de luto e recebendo de Dorcas uma palavra de cuidado, pastoreio e cura interior.
Assim também elas vão se amparando e gerando uma comunidade das viúvas, onde ninguém fica desamparado. Essa comunidade de viúvas encontra acolhida dentro da comunidade maior do corpo de discípulos, e as suas necessidades passam a ser percebidas e atendidas. Tanto é que, por causa do choro das viúvas, 2 homens vão à lida atrás de Pedro. E o desfecho dessa história é uma história de alegria e de superação. Quando a gente soma os retalhos da vida de cada mulher naquela comunidade, nós começamos a ver a plenitude da vida que o Espírito Santo de Deus concede através dessa cooperativa, vamos chamar assim, de costura que Dorcas funda naquela cidade. A espiritualidade de Dorcas, ela vai também provocar, um pouquinho. Gente, eu ainda tenho que me treinar mais aqui, né? Mas eu vou deixar assim mesmo para vocês verem que defeitos também fazem parte do processo. A espiritualidade de Dorcas também promove mudanças sociais. O serviço que ela faz não apenas ajuda aquelas mulheres num momento de dificuldade, mas concede a elas dignidade. Ter uma roupa limpa, ter uma roupa nova, garante que a gente não está em uma situação ainda de maior vulnerabilidade. Não é? São pessoas que têm pelo menos a dignidade de ter uma roupa limpa para conseguir um trabalho, para estar bem diante da sua família, para ter aquela dignidade mesmo que uma roupa limpa nos traz. É como a gente lembra da parábola do pai bondoso que acolhe o filho pródigo. Quando ele volta, uma das primeiras coisas que o pai faz é trocar a sua roupa suja e esfarrapada por uma roupa limpa. A roupa limpa devolve para a gente a dignidade. Aqui mesmo, na 8ª região eclesiástica agora, nós vivenciamos de perto a experiência com o pastor George, lá no Rio Grande do Norte, que tem o projeto do banho social. Através daquele momento em que as pessoas tomam banho e recebem uma roupa nova, elas têm condições, inclusive, de fazer uma entrevista de emprego, de estar de uma maneira mais digna para poder solicitar algum tipo de ajuda e de ser reconhecida na sua dignidade humana. O serviço de Dorcas promove isso, promove mudanças sociais. E ali, então, essa comunidade de viúvas, que era uma classe específica, começa a mostrar para a gente esse processo da dignidade. E não apenas isso. Lembra que eu falei no começo que a mudança social, quando ela acontece, ela também promove o diálogo entre as classes? O fato de Dorcas aparecer como uma pessoa que dá assistência às viúvas, mas ela mesma não se encaixar nessa categoria, é o que o texto parece dar a gente entender, também mostra que a comunidade de fé, ela tinha intercâmbios entre pessoas de classes sociais diferentes. Essas trocas enlevavam e colocavam as pessoas em um mesmo lugar de dignidade diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não sabemos se Dorcas era rica, ou pobre, ou nobre, né? Mas provavelmente ela podia ser uma mulher casada, ela podia ser uma mulher com uma certa estabilidade. E o texto demonstra que ela sai da sua zona de conforto, do seu lugar social, do seu lugar acostumado, para ir ao encontro dessas mulheres, nas quais certamente, por necessitarem de vestidos, são mulheres desprovidas de recursos. Então, há uma justiça social na espiritualidade integral. Ela promove essas transformações, mas ela não promove isso como mero assistencialismo. Ela promove isso como um encontro de diferentes, que podem servir ao mesmo Deus com dignidade e com integridade de vida. O que mais, então, a gente pode aprender, né, nesse processo? Que a espiritualidade de Dorcas promove fé e esperança no futuro. Há um olhar de alegria, de esperança, de possibilidades. A vida de Dorcas inspirou aquela comunidade a crer numa força que ia além dos limites da vida humana. Quando Dorcas morre, as mulheres procuram logo alguém que possa interceder a Deus e mudar aquela realidade. Se não fosse pelo encontro deles com Jesus,
E se não fosse pela fé na ressurreição, que Dorcas inspirou enquanto costurava, aquelas mulheres iriam ter mais um luto na sua vida. Mas agora elas creem que algo diferente pode acontecer. Elas mobilizam-se e os homens vão até Lida, atrás de Pedro. O poder de Deus, que até ressuscita os mortos, é experimentado fisicamente na experiência de Dorcas. Essa fé leva aqueles homens e mulheres da comunidade a sair dos limites da sua vida, da sua cidade, do seu grupo social conhecido. Sinaliza, portanto, a fé na ressurreição naquele momento, mas também no último dia. Quantas daquelas mulheres que receberam de Dorcas um vestido, certamente não tiveram esse vestido acompanhado por uma oração, por um copo de água fresca, por um conselho sábio, por palavras confortadoras, frente ao luto, à perda, à ameaça delas mesmas de não sobreviverem naquele estado de viuvez? Quantas vezes a palavra de Dorcas, além do seu vestido, foi fundamental para que uma mulher não desesperançasse diante da perda do seu marido ou dos seus filhos pequenos, ali sem suporte? Dorcas alimentou a fé daquelas mulheres entre um ponto e outro no tecido, entre uma moeda e outra que ela dava como esmola para suprir a fome. E isso se projetou além da vida da própria Dorcas, quando ela adoeceu e morreu. Junto com um prato de sopa, uma cesta básica ou uma roupa doada, vai também, ou deveria ir, a nossa fé na transformação que Deus quer operar no mundo e em cada pessoa, mesmo que nenhuma palavra seja dita. Vai a mensagem transformadora de que Deus não nos quer na miséria, na desolação, não nos quer como mulheres e homens dissociados do mundo, isolados de uma família, rejeitados pelo sistema. Deus pode mudar a nossa vida, a vida de alguém, através dessa ação que acontece nessa espiritualidade, pelo que ela realmente é. Uma espiritualidade não estática, como eu falei desde o início, mas uma espiritualidade em ação, que se concretiza e concretiza a mensagem do Evangelho, que é essa boa nova de uma vitória sobre uma guerra na vida de quem recebe e em nós também. Na medida em que a gente compreende, então, na experiência de Dorcas, que a solidariedade é um dos mais profundos exercícios de espiritualidade, podemos ver a extensão que essa solidariedade pode alcançar. O alimento interior que transforma a vida, porque as viúvas se tornaram de recebedoras de vestidos e recebedoras de esmolas a mulheres que testemunham o poder de Deus para ressuscitar e que creem no porvir. Esse alimento interior é provido na mesma abundância e generosidade com que o pão é ofertado para quem tem fome. Uma coisa não exclui a outra. Lembra que eu disse no início que João Wesley falava da santidade social e da religião social? É justamente isso. Quando a necessidade é provida, o espírito também é alimentado. E quando o espírito é alimentado, a necessidade tem que ser provida. Uma coisa não exclui a outra. E aí, para lembrar Tiago, uma fé sem obras é morta e as obras sem fé são engodo. Mas juntas, essas duas coisas são um meio de graça poderoso e transformador. E nada pode ser mais espiritual do que isso, a integridade do Evangelho. O meu desafio a você é que possamos olhar para a vida de Dorcas como um exemplo de esperança e de superação para a gente. Minha gratidão a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos dá de partilhar da sua palavra. Finalizo dizendo a você o quão importante é que a nossa espiritualidade possa encontrar essa realização. O Evangelho, a santidade e a espiritualidade são as várias faces do que a gente chama da vida interior com Deus. A gente precisa viver essa vida como uma grande realidade, como algo que a gente não apenas fala sobre, mas que encontra respaldo naquilo que a gente vive no cotidiano. O que me desafia na história de Dorcas é que ela não vive a sua espiritualidade, nem a sua fé. Em nenhum momento aqui no texto aparece que isso acontece de modo especial, quando ela está no templo, quando ela está na igreja, nas casas,
quando ela está no seu momento de adoração. É no dia a dia, no cotidiano, nas coisas mais singelas que ela faz, é que a gente percebe como a sua vida inteira respira o Evangelho e como ela foi transformada e acolhida por Jesus, e ela empenha todos os seus esforços para que a vida de Cristo seja abundante àqueles que estão ao seu redor. Eu desafio você a olhar a história de Dorcas sob um novo prisma, a partir do que a gente está refletindo hoje, a levar essa experiência também para o seu cotidiano. Quem sabe, eu e você não somos costureira, eu não entendo nada de costura, mas quando eu escrevo, eu estou impactando a vida de alguém. Quando eu prego, eu estou impactando a vida de alguém. Quando eu estou na minha célula, eu também estou vivendo isso. Quando eu trabalho no meu cotidiano, fazendo coisas que absolutamente, a princípio, não tem nada a ver com igreja ou pregação, mas se eu estou ali entregando meu coração, vidas estão sendo tocadas e eu mudo realidades ao meu redor. Em suma, uma espiritualidade integral é uma espiritualidade transformadora e ela alcança todas as dimensões da vida do ser humano em qualquer aspecto e dimensão que esse ser humano necessitar, porque uma espiritualidade integral anuncia vida abundante. E uma vida abundante é uma vida em todos os sentidos. Desafio a você a sair pelos caminhos da missão, vivendo esse tipo de espiritualidade. Você não precisa ser uma grande pregadora. Quem sabe, como Dorcas, você só tem uma agulha e uma linha. Como Dorcas, você, professora, tenha um giz. Como Dorcas, você, dona de casa, tenha a maneira como você cuida da sua família. Mas Deus está chamando você a fazer diferença neste tempo. Que o Senhor te abençoe. Bom é partilhar contigo, sentar à mesa da comunhão, partindo o pão e anunciando Cristo, levando o Evangelho a toda a nação. Partindo o pão e anunciando Cristo, levando o Evangelho a toda a nação. Ouvindo a voz do Deus que sempre está presente, fazer a missão, essa é a nossa vocação. Vivenciando Cristo, o reino de fraternidade, buscando a justiça, a paz, amor, dignidade. Não só de pão vive a humanidade, mas da palavra que vem do Senhor. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo que se vive, em todo seu amor. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo que se vive, em todo seu amor. Jesus morreu na cruz pra nos trazer a vida. No seu rubro sangue correu minha salvação. Santo remidor, o Deus de perto e de longe, santifica-nos, Cordeiro Santo do Senhor. Esperança e paz. Iremos ouvir aos testemunhos das pastoras assessoras das Federações de Mulheres Metodistas. Pastora Lídia dos Santos Fernandes, primeira região. Pastora Maria da Graça August Villagrán, segunda região. Pastora Patrícia Medeiros, terceira região. Graça e paz, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres valentes, mulheres fortes, mulheres ousadas, mulheres que fazem a diferença, mulheres que estão nos caminhos da missão e os desafios do Evangelho integral. Sou a pastora Lídia Fernandes, estamos como assessora episcopal da primeira região na Federação de Mulheres, assessora distrital do distrito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
O caminho da missão e do evangelho integral nos dias de hoje deve ser o mais simples, porque a vivência missionária nada mais é que um segmento individual e coletivo. Partindo da ideia de que a missão da igreja é levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os homens, podemos observar que a igreja se ocupa com questões que atendem a diversas finalidades. Entretanto, na realidade atual, se mostra um tanto alheia à sua verdadeira missão, o que produz um trabalho fragmentado. Para que a igreja cumpra sua missão e para que seja integral, esta precisa estar estruturada biblicamente, entender o homem no seu sentido completo. Missão integral nos aponta para a reflexão que a igreja precisa fazer o seu papel como agente do reino de Deus na face da terra. Hoje, o índice de violência contra a mulher, por exemplo, está muito alto. E a igreja precisa reagir através da oração e da ação. Temos acompanhado, através dos noticiários, sobre essa violência e pior que nos calamos, nos acomodamos e esperamos que alguém faça. Quero te dizer uma coisa, amiga, amada do Senhor, e quero te motivar. Esse alguém somos nós, mulheres nos caminhos da missão e dos desafios do evangelho integral. Essas mulheres que sofrem precisam de ajuda para saírem do silêncio. Vamos orar sim, mas denunciar também. Estamos com um projeto chamado Não Temas, mas Fale e Não Te Cales. A ideia desse projeto é o acolhimento dessas mulheres, levar a palavra de Deus, dar apoio, dar um abraço, orar com elas e dizer que elas não estão sozinhas. E mais, mostrar a saída. Porque a mulher já provou a sua capacidade de transformar a realidade. Sempre unidas, companheiras. Que Deus assim nos abençoe. Fiquem na paz. Graça e paz. Sou a pastora Maria da Graça Villagrán, assessora da Federação de Mulheres na 2ª Região Eclesiástica, no Rio Grande do Sul. Dentro do tema Mulheres nos Caminhos da Missão e os Desafios do Evangelho Integral, quero compartilhar com vocês algumas ações que as nossas sociedades têm vivenciado. Neste tempo tão delicado que a sociedade vive e, por sua vez, a Igreja, precisamos, como mulheres metodistas, refletir e partir para a ação para que possamos fazer frente aos desafios de partilhar o Evangelho integral. Contextualizar o Evangelho significa tornar a fé como um todo, não só a mensagem, mas também os meios de viver a fé no contexto local. Em um país como o nosso, muitos são os contextos e muitas são as oportunidades de exercer nossa missão. Na 2ª região, temos muitos desafios. As nossas sociedades têm desenvolvido ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, participando e motivando as ações da campanha Quinta-feira Uso Preto, Eu Digo Não à Violência contra as Mulheres, através de estudos bíblicos de mulheres vítimas de violência e como isso foi enfrentado. São realizadas palestras de conscientização e informação de redes de apoio que podem ajudar as mulheres vítimas de violência. As sociedades de mulheres dos distritos de Porto Alegre Metropolitano dão apoio à Casa Susana Wesley, localizada no município de Viamão, e que atende 27 meninas em situação de risco. As meninas e as famílias são atendidas, recebendo as meninas reforço escolar, alimentação, apoio pedagógico no turno inverso da escola. As famílias são atendidas, recebendo apoio, orientação, alimentos, roupas. As irmãs da Sociedade Metodista da Igreja Wesley também tiveram a oportunidade de acolher mulheres haitianas, ministrando cursos de língua portuguesa, capacitação para o trabalho, além de fornecerem passagens e alimentação. No Distrito Metropolitano, as senhoras mais idosas confeccionam enxovais para recém-nascidos, que são doados para maternidades de hospitais próximos.
Todos os kits de enxovais são acompanhados de um exemplar do cenáculo. No Distrito das Missões, a igreja em Ijuí tem uma horta comunitária em parceria com a IPAM, que é uma entidade que promove ações de proteção ao ambiente natural. As pessoas são orientadas no cuidado com a terra e o plantio de hortaliças. O produto dessa horta é utilizado no almoço solidário, que é fornecido 2 sábados ao mês para pessoas carentes, além de receberem também o apoio espiritual. Também fizeram um bosque da memória para confortar e consolar aquelas pessoas que perderam seus queridos durante a pandemia. Cada pessoa que perdeu um familiar recebeu uma muda de árvore e plantaram com a devida identificação da pessoa, fazendo assim um memorial e uma celebração de gratidão pela vida daqueles que se foram durante essa pandemia. Na região do Alto Uruguai, existem muitas ações em parceria com a pastoral do agricultor, da agricultura e o meio ambiente, promovendo aprendizados e cuidados no cultivo e uso de plantas medicinais e alimentos saudáveis, bem como no cuidado com a criação. A maioria das nossas comunidades fazem a campanha do quilo no primeiro domingo do mês, visando suprir com alimentos as famílias necessitadas, além de bazares de roupas, especialmente no tempo de inverno, onde aqui no sul é muito frio. Também realizam palestras por profissionais da área de saúde para orientar sobre hábitos saudáveis, atividades saudáveis e participam também das campanhas Setembro Amarelo, visando a prevenção do suicídio, Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama e Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. A igreja e as sociedades devem ser comunidades de apoio e abrigo onde as mulheres podem encontrar um espaço de referência e segurança. Como somos desafiados em Efésios 4:2, que nos chama a suportar-nos uns aos outros em amor. Ser suporte é estar presente quando alguém precisa. Temos um longo caminho a percorrer nesse sentido, mas com a graça do Senhor, queremos a cada dia contribuir como mulheres santificadas para servir, orar e agir, para que o Senhor confirme a obra de nossas mãos. Graça e paz. Eu sou a pastora Patrícia Quinscovo de Medeiros, sou assessora do bispo junto à Federação de Mulheres daqui da Terceira Região. Eu queria contar para vocês um pouquinho do que as mulheres na Terceira Região têm feito em prol de um evangelho integral. Em muitas sociedades, as mulheres têm se encontrado espaços para levar da mensagem de paz, de esperança, às mulheres não só de dentro da igreja, quanto de fora também, levando esperança, levando o amor, levando exatamente o que Cristo trouxe para nós, que é a salvação. E também a Igreja Metodista em Vila Formosa, esse ano, ela iniciou um trabalho em parceria com a AMAS da igreja, onde primeiramente elas têm ali uma roda de conversa, onde vão tratar de assuntos da alma, assuntos onde muitas vezes foram machucados e marcados por uma pandemia onde passamos, mas também, num segundo momento, elas têm ali um momento de artesanato, de aprender a arte, expressar aquilo que ela está sentindo através da arte e também aprender uma receita, uma forma de ganhar ali um sustento, né? Então, e tantas outras têm buscado promover o Evangelho Integral. Na Federação de Mulheres também, quero destacar 2 projetos. São os vestidinhos feitos a partir de fronhas. No início, eram a partir de fronhas e que começaram a
alcançar muitas mulheres, e isso levou para elas a possibilidade de fazer, de costurar, de transformar tecidos em algo bonito, algo que vai abençoar as crianças. E, num segundo momento, esses vestidos são levados para doações, então em creches, em orfanatos e também para o ponto missionário no Nordeste. Além deste projeto, temos também a Quinta-feira Uso Preto. E toda quinta-feira, as mulheres aqui na Terceira Região têm colocado o preto como uma cor, justamente para demonstrar a nossa indignação com aquilo que vem se transformando em algo normal. A violência não é normal. E uma forma de nós anunciarmos isso é essa manifestação. Então, vocês podem ver aí algumas mulheres se reunindo e usando a camiseta, usando o bottom, né? E isso tem feito diferença, porque essas mulheres podem se reunir, podem fazer uma passeata, mas podem ir também para o seu trabalho ou para algum lugar, vão para o mercado, para o açougue. Um dia desses eu estava numa loja e uma mulher me perguntou: mas isso é verdade? Essa violência é real? E a gente fica pensando como que num tempo como hoje, algumas pessoas ainda acham que isso não é real, né? Então a gente quer levantar essa bandeira mesmo, né? E nós já tivemos vários testemunhos de que algumas mulheres chegaram e pediram ajuda, né? Então é uma forma da gente também mostrar que a gente está aberto ao agir de Deus. E nesse momento, você também pode ter aí algumas práticas na sua região que isso vão fazer diferença na sua igreja, no entorno da sua igreja e na própria região. Então nós queremos te convidar a anunciar o reino de Deus de todas as formas, para que o Senhor possa ser conhecido e ser glorificado. Amém? Bom é partilhar contigo, sentar à mesa da comunhão, partindo o pão e anunciando Cristo, levando o evangelho a toda a nação. Partindo o pão e anunciando Cristo, levando o evangelho a toda a nação. Ouvindo a voz do Deus que sempre está presente, fazer a missão, essa é a nossa vocação. Vivenciando Cristo, o reino de fraternidade, buscando a justiça, a paz, amor, dignidade. Pastora Rosimeire Barbosa, 4ª Região. Pastora Cristina Silva, 5ª Região. E as outras regiões eclesiásticas terão a oportunidade de testemunhar nas próximas edições do Encontro de Mulheres Metodistas. Sou Rosimeire Barbosa, estou como pastora assessora da Federação de Mulheres na 4ª Região Eclesiástica. A 4ª Região engloba os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. Nós estamos com a ação no enfrentamento da violência contra a mulher. E nas quintas-feiras temos vestido a camisa Quinta-feira Eu Uso Preto, rumo a um mundo sem estupro e sem violência. O nosso objetivo é que todas as mulheres na 4ª Região Eclesiástica não apenas façam uso da camisa, mas se conscientize dessa realidade. Somos mulheres nos caminhos da missão, vivendo os desafios do Evangelho integral.
Que Deus possa nos abençoar neste tempo que Ele tem nos dado. E que seja um tempo de bênção, seja um tempo de viver essa realidade, mas, sobretudo, na total dependência do nosso Deus. Nós queremos que o Senhor esteja nos abençoando, rendendo sobre nós também a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor e o seu poder. Nós queremos declarar o que a palavra diz, porque a palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Somos mulheres, juntas podemos fazer muito para um mundo melhor e um mundo mais solidário e um mundo mais de amor. Que Deus nos abençoe. Olá, graça e paz. Sou a pastora Cristina, Igreja Metodista do bairro Monte Alegre, em Ribeirão Preto. Eu e meu esposo, congregação metodista do bairro Monte Alegre. E a reverenda Margarida me pediu para trazer uma breve palavra sobre a mulher nos caminhos da missão e os desafios do evangelho integral. Bom, a igreja na 5ª região, ela tem se pronunciado de algumas formas. Nós, então, precisamos buscar isso em todos os aspectos da nossa vida, da vida da mulher. Lá no profeta Miqueias, capítulo 6, nós encontramos o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor te pede? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Somos corpo, alma e espírito. E assim sendo, nós como igreja não podemos nos calar, não podemos ignorar a questão da mulher, a missão integral que a igreja e que o evangelho tem com relação à mulher. Precisamos avançar, é claro. Precisamos ser ousados como igreja, como povo de Deus, para que possamos então, de uma forma efetiva e eficaz, colaborar para que possamos ter acesso, para que possamos ter direitos, inclusive ter voz em meio aos desafios que temos como mulheres e ao desafio do evangelho integral. A igreja ela precisa provocar diálogos, né? Para que entre em temas tão complexos, temas como a violência, temas como o feminicídio, temas como as questões de origem que subtrai a mulher. Jesus não veio para subtrair, Jesus veio para que a mulher some. E então, em meio a essa somatória, nós, igreja, 5ª região, temos feito algumas ações, precisamos fazer mais, isso é fato. Mas, por exemplo, quando se faz um congresso cujo tema é mulheres curadas curam, isso é uma forma de avançarmos, isso é uma forma de deixarmos claro que nós curadas poderemos, em extensão, ser braços da igreja para ajudarmos a curar outras mulheres na sua integralidade, na sua plenitude. Quando nós usamos preto, na quinta-feira preto, não apenas para usar, para vestir, mas para dizer, para dar um grito, vamos assim expressar nessa hora, o grito de que nós estamos aqui, porque nós somos contra a violência. Nós não queremos que mulheres sejam mais mortas, nós não queremos que mulheres sejam mais agredidas dentro das suas casas, pelos seus maridos, pelos seus pares, enfim, nós precisamos dar esse grito como igreja, porque somos o evangelho, a igreja é o evangelho aqui na terra, e foi essa missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho na sua integralidade. Nós mulheres então, precisamos estar curadas em corpo, alma e espírito. E a igreja tem o seu papel. A igreja tem o seu papel fundamental nessa cura. O médico cura das partes emocionais, o médico cura do nosso físico, os exercícios nos ajudam, mas
A igreja, ela precisa estar preparada para colaborar, para fazer a sua parte, enquanto missão integral para as mulheres. São desafios que temos, mas podemos vencer. Em meio a uma sociedade enferma, nós precisamos fazer diferença. E a igreja na 5ª região tem buscado. E eu tenho plena convicção que nós podemos avançar muito mais, porque somos mulheres do Senhor, somos mulheres florescendo onde estamos plantadas, para que o evangelho pleno, o evangelho simples, possa alcançar outras vidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe, graça e paz. Se você não tiver amor, meu irmão, minha irmã, nada vai valer a pena. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. 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 Eita, coisa boa. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse tamanha fé, se não tiver amor, se não tiver amor, nada serei. 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 Presta atenção. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse tamanha fé, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Estamos chegando aí no final de mais um encontro à distância. E aí temos que o quê? Agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a ti que com perseverança participou de todas as outras edições e que já está se preparando para a próxima edição aí do nosso EAD. Então nós queremos nesse instante agradecer a ti que está ou numa igreja, olha só como aqui é dinâmico, ou pode estar, como disse uma colega, né? Não, sabe aonde que eu me reúno? No auditório do Corpo de Bombeiros. Que achou, hein? Sabe aonde que eu me reúno? Na casa da minha amiga. Sabe aonde que eu estou? Eu estou na rua com os vizinhos e vizinhas. Colocamos aí e adequamos para assim congregar com outras pessoas. Aonde você está e como você está, seja, pois, a nossa gratidão. Então, que possamos aí continuar agindo com as obras das nossas mãos, mas que as nossas mãos também sempre possam se reunir para orar. E nesse instante oramos com gratidão. Ó Deus da vida, continua, pois, abençoando a cada um, a cada uma, e especialmente permita que possamos sempre, diante de ti, reconhecer o teu grande amor para com o teu povo. Que diante das dificuldades tenhamos o alento renovado em ti, mas que as mãos das nossas irmãs, dos nossos irmãos, possam se unir a nós em solidariedade. E que possamos, com alegria, com zelo e responsabilidade, proclamar o teu evangelho, aonde quer que estivemos e no que quer que façamos. Que a tua graça nos dirija hoje e sempre. Amém.
Amém. Que a graça, o amor e a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, nos renovando, nos guiando, hoje e sempre nos caminhos da missão. Amém.